Minha família zombou de mim depois que paguei a dívida de 70 mil reais deles. Então resolvi pegar de volta o presente secreto que eu havia guardado por anos. O que revelei em seguida os deixou sem palavras. Meu pai, Vanessa, 28 anos, Colton, 26, Rachel, 22, e até minha avó, que parecia ter envelhecido 10 anos desde a última vez que a vi. Tudo isso começou numa quinta-feira que eu imaginei ser normal. Eu mal havia tirado os sapatos, esquentado uma lasanha que sobrou e estava me preparando para relaxar, quando meu telefone começou a vibrar. Olhei para a tela e vi que era minha mãe. Agora, minha mãe não é do tipo que liga só para conversar. Geralmente é sobre algo importante, como quando o cabo da TV não funciona ou quando ela esquece como acessar o e-mail. Então, ver o nome dela na tela foi algo incomum. Atendi e a primeira coisa que ouvi foi ela chorando. Elliot, precisamos de você. Ela conseguiu dizer. Sua voz parecia ter sido tomada por horas de choro. Por favor, pode vir agora? Nem parei para perguntar o motivo. Era aquele tipo de momento em que você sabe, no fundo do coração, que algo não está certo. Peguei minha jaqueta, calcei os tênis e saí correndo porta fora. Meu coração estava acelerado durante toda a viagem, e eu tentava mentalmente entender o que poderia ter dado tão errado para minha mãe de todas as pessoas estar chorando. Quando cheguei à casa, a atmosfera era pesada. Era a melhor maneira de descrever. A sala de estar, onde todos nós crescemos assistindo filmes e brigando por petiscos, agora parecia sufocante. Meu pai estava no sofá, com uma expressão preocupada, olhando para o tapete como se tivesse todas as respostas ali. Vanessa estava andando de um lado para o outro, roendo as unhas. Colton estava jogado na poltrona, evitando olhar nos meus olhos. E Rachel estava encolhida no canto, com os braços cruzados. Vovó, meu alicerce, estava encolhida na cadeira, parecendo menor do que eu já a vi. Elliot, senta, disse meu pai com a voz cansada. Eu percebi pelo tom dele que o que estava acontecendo não era algo simples. Aconteceu que a família estava em apuros. Eles estavam atolados em dívidas. E quando digo atolados, é o tipo de dívida que não deixa você dormir à noite. Todos os cartões de crédito estavam no limite. A hipoteca estava atrasada há meses. E eles estavam mal, tentando se segurar de qualquer jeito. Vanessa, minha irmã mais velha, ainda havia pegado um empréstimo pessoal em segredo para cobrir algumas despesas de emergência. Quando meu pai me contou isso, eu olhei para ela. Ela parecia envergonhada. Mas quais eram essas despesas? Ninguém sabia até então. Os cobradores os rondavam dia e noite, com chamadas e cartas sem parar. Para piorar a situação, o banco enviou um aviso de execução hipotecária. E agora a casa onde crescemos, cheia de memórias familiares, estava em risco. Parecia que o mundo deles estava desmoronando, e eles estavam sem tempo para resolver. Foi muita informação para processar. Eu apenas me sentei lá ouvindo enquanto explicavam que haviam tentado de tudo. Vender coisas, cortar gastos, até pedir ajuda a parentes, mas nada tinha funcionado. Fizemos tudo o que pudemos, disse meu pai com a voz embargada. Eu odeio ter que dizer isso, mas não sabemos o que fazer. Houve uma longa pausa onde todos me olhavam. Não sei porquê, mas naquele momento senti que o peso da situação caiu completamente sobre meus ombros. Agora, aqui está a questão. Eu havia economizado por anos. Trabalhei bastante em um emprego estável e juntei uma boa quantia. O plano era usar esse dinheiro para algo grande, tipo algo que mudaria minha vida, mas eu sempre guardei isso para mim. Ao ver minha família daquela forma, quebrada e desesperada, nem pensei duas vezes. Eu vou ajudar, não se preocupem, disse. Nos dias seguintes, fiz da minha missão organizar tudo. Retirei 70 mil reais da minha poupança, o que foi um grande golpe, mas eu pensei que valeria a pena. Comecei pagando as dívidas mais urgentes, como cartões de crédito e contas de serviços, para parar as ligações e cartas. Até fui ao banco para renegociar a hipoteca e impedir que perdessem a casa. O empréstimo da Vanessa era complicado, mas também paguei, só para afastar os cobradores. No final, as coisas ficaram mais estáveis. A família não estava completamente fora de perigo, mas pelo menos a casa estava segura, e eles podiam respirar novamente. A reação deles fez tudo valer a pena, porém. Pai me abraçou. Um abraço bem apertado, o que não é muito comum nele. Você é o herói desta família, ele disse com orgulho. E pela primeira vez, eu realmente senti que eu importava para eles. Minha mãe chorou, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Até Vanessa, que geralmente tem muito orgulho para admitir que precisa de ajuda, disse: Obrigado, Elliot. Eu não sei como te recompensar. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti valorizada, como se não fosse apenas a quieta da família, que sempre ficava na sombra. Eu pensei que aquele momento ficaria marcado, que talvez fosse um ponto de virada para todos nós. Eu estava totalmente enganado.
No começo, as coisas pareciam bem. Na verdade, até melhores do que eu esperava. Eu sentia que tinha realmente feito a diferença. Toda vez que eu passava por lá, a tensão que antes pairava no ar parecia mais leve. Meu pai voltou a mexer nas coisas da garagem. Minha mãe não estava mais grudada no sofá, estressada com as contas. Até a Vanessa parecia sorrir mais. Foi bom, mas não durou. Algumas semanas depois, o calor da situação começou a esfriar. As visitas começaram a ser mais curtas. As mensagens da família foram diminuindo e a gratidão que antes parecia genuína foi se dissipando. No início, não dei muita atenção. As pessoas seguem em frente, certo? Eles estavam apenas ocupados tentando colocar a vida nos trilhos. Pelo menos foi o que tentei acreditar. O que me manteve firme foi a surpresa que eu havia planejado por anos. Antes de tudo isso, eu tinha um sonho: comprar um carro novo para meus pais. Não um carro de luxo ou algo extravagante. Algo prático, confiável, mas com um toque de sofisticação. O sedã antigo deles, aquele cinza barulhento, já estava aos trancos e barrancos há anos. O carro era motivo de piada na família. Meu pai chamava ele de Velhinha Betsy. Mas Betsy não estava mais andando. Estava mal se arrastando. Tinha fita adesiva segurando o retrovisor e as janelas só desciam se você pressionasse os botões com a força certa. Eu perdi as contas de quantas vezes o carro quebrou no meio do nada. Então, eu tinha guardado dinheiro para substituí-lo. Não era só sobre o carro em si, mas sobre dar a eles algo que não os fizesse se preocupar. Era uma forma de dizer: vocês já fizeram tanto por nós, agora me deixe fazer algo por vocês. Depois da crise das dívidas, pensei que era a hora perfeita. Comecei a pesquisar. Que tipo de carro seria o ideal? Algo espaçoso para viagens familiares, mas moderno o suficiente para fazer meus pais se sentirem orgulhosos ao dirigi-lo. Acabei escolhendo um crossover, com todos os recursos que eu sabia que eles iriam adorar. Câmera de ré, bancos aquecidos, tudo. Era prateado, elegante, novinho em folha. No dia em que comprei o carro, eu estava radiante de excitação. Tinha trabalhado tanto por esse momento e mal podia esperar para ver as reações deles. O plano estava todo elaborado: dirigir até lá, estacionar na esquina e revelar o presente depois do jantar. Eu já imaginava o cenário 1000 vezes. Minha mãe chorando, meu pai sorrindo como uma criança, e talvez até a Vanessa e o Colton me elogiando de verdade. Antes de sair, decidi ligar para saber se todo mundo estaria em casa. Minha mãe atendeu no terceiro toque, mas estava distraída. Oi, mãe. Vocês vão estar em casa hoje à noite? Perguntei, tentando não deixar transparecer a empolgação. Ah, acho que sim. Por quê? O que houve? Ela respondeu sem muito interesse. Só pensei em passar para dar uma olhada, sabe? Bater um papo, disse, tentando manter a calma. Tá, até mais tarde. Ela respondeu de forma brusca e desligou sem mais nem menos. Não houve mais perguntas ou explicações, e aquilo me soou estranho, mas deixei para lá. Talvez estivesse ocupada. A viagem até lá foi uma experiência única. O carro estava limpo, polido e parecia um sonho. Toda vez que eu parava no semáforo, alguém olhava para ele. Não pude evitar de me sentir um pouco orgulhoso. Afinal, não era apenas um carro. Era um símbolo de todo o esforço, sacrifício e tudo o que passei para chegar até ali. Quando cheguei na casa deles, diminuí a velocidade, tomando cuidado para ninguém espiar pela janela. Estacionei um pouco mais longe, o suficiente para manter a surpresa, mas perto o suficiente para estar pronto para a grande revelação mais tarde. Caminhei até a porta sentindo aquela sensação de criança na manhã de Natal. Mas quando entrei, a empolgação começou a se dissipar. A atmosfera estava estranha. Oi, pessoal, falei tentando soar animado. Minha mãe murmurou um oi. Meu pai resmungou e os irmãos nem estavam por perto. Eu consegui ouvir a música do Colton vindo do seu quarto no andar de cima, e Vanessa estava no celular na sala de jantar, distraída, sem ligar. Tudo bem por aí? Perguntei, de pé na porta, meio desconfortável. Sim, tudo ótimo, respondeu minha mãe, ainda com os olhos fixos na tela do celular. Não parecia ótimo, mas eu não quis tocar no assunto. Não ia deixar o clima estranho arruinar a noite. Pensei que poderíamos jantar juntos hoje à noite, disse tentando manter a animação. Tenho algo importante para compartilhar com vocês depois do jantar. Vanessa revirou os olhos, sem sequer olhar para cima. Vai demorar muito? Tenho planos depois, disse ela, ainda com a cabeça baixa. Colton gritou algo incompreensível lá de cima e Rachel, que devia estar em casa já que suas sandálias estavam perto da porta, não se deu ao trabalho de sair do quarto. Meu pai suspirou e fechou a porta da geladeira. Tá bom, vamos logo então, ele disse visivelmente desanimado. Eu quase virei as costas e fui embora, porque o clima estava muito pesado,
mas já tinha estacionado o carro e imaginado como a noite seria, então decidi ficar. Finalmente nos sentamos para jantar, mas o silêncio foi desconfortável. Eu estava completamente errado. No começo, tudo parecia bem, até melhor do que eu esperava. Eu realmente achei que tinha feito algo bom. Sempre que eu passava por lá, a tensão na família parecia diminuir. Meu pai voltou a mexer na garagem. Minha mãe não estava mais presa no sofá, preocupada com as contas. Até a Vanessa estava sorrindo mais. Foi bom, mas não durou muito tempo. Depois de algumas semanas, as coisas começaram a esfriar. As visitas ficaram mais curtas. As mensagens da família começaram a diminuir, e a gratidão que antes parecia sincera começou a desaparecer. No início, não pensei muito sobre isso. As pessoas seguem em frente, não é? Eles estavam apenas ocupados tentando ajeitar suas vidas. Pelo menos foi o que tentei acreditar. O que me manteve firme foi a surpresa que eu planejava há anos. Antes de toda essa confusão, eu tinha um sonho: comprar um carro novo para meus pais. Não era um carro de luxo, mas algo prático, confiável e elegante. O antigo sedã deles, aquele carro cinza, já estava aos trancos e barrancos há anos. Era um alvo de piadas na família. Meu pai o chamava de Betsy, mas Betsy mal conseguia andar. Estava mais se arrastando. As janelas não desciam sem dar trabalho, e o retrovisor estava preso com fita adesiva. Eu perdi as contas de quantas vezes ele quebrou. Então, eu economizei para comprar um novo, não apenas por causa do carro, mas para dar a eles algo que não os fizesse se preocupar. Era uma maneira de dizer: vocês já fizeram tanto por nós, agora me deixe fazer algo por vocês. Após o caos das dívidas, eu senti que era o momento certo. Comecei a pesquisar o carro ideal. Algo espaçoso para viagens familiares, mas também moderno o suficiente para fazer meus pais se sentirem orgulhosos ao dirigir. Acabei escolhendo um crossover prateado, totalmente equipado com recursos que eu sabia que eles iam adorar, como câmera de ré, bancos aquecidos e muito mais. Quando finalmente comprei, estava radiante de felicidade. Eu sabia que esse carro não era só um presente, era um símbolo de todo o esforço e sacrifício que passei para chegar até aqui. O plano estava pronto. Eu estacionaria o carro na esquina, depois do jantar, e faria a grande revelação. Já imaginava a cena na minha cabeça. Minha mãe chorando, meu pai sorrindo como uma criança, e quem sabe até a Vanessa e o Colton me elogiando. Antes de sair, liguei para ver se todos estariam em casa. Minha mãe atendeu, mas parecia distraída. Perguntei se ela e o resto da família estariam em casa mais tarde, e ela respondeu que sim, mas com pouco interesse. O jeito que ela desligou o telefone sem mais perguntas me fez sentir estranha, mas ignorei. A viagem até a casa deles foi emocionante. O carro estava brilhando, limpo, e parecia um sonho. Cada vez que eu parava no semáforo, alguém olhava para o carro, e eu não podia evitar de me sentir um pouco orgulhoso. Era um grande passo para mim. Quando cheguei na casa deles, estacionei na esquina, mantendo a surpresa. Caminhei até a porta, sentindo aquele frio na barriga de quem está prestes a fazer algo importante. Mas ao entrar, a emoção logo se desfez. O clima estava estranho. "Oi, pessoal!" disse tentando parecer animado. Minha mãe respondeu com um oi sem entusiasmo. Meu pai resmungou, e os irmãos nem estavam por perto. Só escutava a música do Colton vindo do andar de cima, e a Vanessa estava no celular, completamente alheia. Perguntei se estava tudo bem, e minha mãe respondeu, ainda com os olhos fixos na tela do celular, que estava tudo ótimo, mas não parecia nada disso. Tentei manter o otimismo. "Que tal fazermos o jantar juntos hoje? Tenho algo importante para compartilhar com vocês depois." Vanessa revirou os olhos e, ainda sem olhar para mim, disse que tinha planos. Colton gritou algo de cima, e Rachel, que devia estar em casa, não fez nem questão de aparecer. Meu pai suspirou e disse: "Tá bom, vamos logo com isso." Eu quase virei as costas e fui embora, mas já tinha estacionado o carro, imaginado como a noite seria. Então resolvi continuar. Sentamos para o jantar, mas o silêncio foi constrangedor. Todos estavam tão distantes que até parecia que a surpresa que eu tinha preparado não teria o efeito que imaginei. Não conseguia entender o que havia acontecido com todos. Depois de tanto esforço para ajudá-los, eles não pareciam nem um pouco gratos. Então, finalmente, após um longo e doloroso jantar, fui direto ao ponto. Coloquei as palavras de forma direta. "Eu estou aqui para dar algo para vocês. Um carro novo. Algo que vocês não vão precisar se preocupar. Algo para mostrar que eu me preocupo com vocês." Mas ao invés de um olhar de surpresa ou gratidão, o que recebi foi uma reação que me deixou completamente desconcertado. "Elliot, você está tentando ser o herói, mas não precisa disso", disse meu pai, sem olhar nos meus olhos. Aquelas palavras me atingiram com força. Eu havia feito tudo por eles, mas agora me sentia como se não fosse necessário.
Eles estavam me afastando, como se minha ajuda não tivesse valor. Vanessa falou: Sério? Você não pode até emprestar o carro para o Colton, mas pode salvar a gente da dívida. Que herói você é! E antes que eu pudesse responder, Rachel, que finalmente saiu do quarto, disse: É sempre assim com você. Faz tudo para se mostrar bem, mas acha que está acima de todos nós. Aquilo foi demais. Chega! Eu estou aqui para ajudar. E isso é o que recebo? Gritei. Eu estava tentando fazer algo bom para todos vocês. E é assim que sou tratado? Com raiva, eu me levantei e corri para fora da casa, sem olhar para trás. Eles seguiram até a porta para ver o que estava acontecendo, e quando viram o carro novo, ficaram em choque. Os olhares de surpresa foram inevitáveis. Minha mãe ficou boquiaberta. Meu pai congelou no meio do caminho. Vanessa parecia ver um fantasma. Apontando para o carro, falei, com a voz mais firme do que pretendia. Isso era para vocês. Algo que eu comprei com muito esforço. Algo que vocês mereciam. Mas depois do que aconteceu, acho que vocês não merecem. Nesse momento, Vanessa tentou me impedir, dizendo: Elliot, espera. Mas eu não a deixei continuar. Vocês todos já deixaram claro o que pensam sobre mim. Sou apenas aquele que conserta as coisas, mas não vou fazer mais nada por vocês. A pressão no ar estava quase visível, mas antes que eu pudesse ir embora, vi minha avó saindo de casa. Eu nem tinha notado, mas lá estava ela, com a bolsa na mão. O que você está fazendo, vovó? Perguntou Vanessa, visivelmente confusa. Minha avó endireitou a postura e olhou diretamente para Vanessa. Vou com o Elliot, disse ela calmamente, como se já tivesse decidido isso há muito tempo. A família ficou em pânico. Minha mãe quase desmaiou. Meu pai a segurou, e Vanessa começou a lançar um monte de perguntas. Você não pode simplesmente sair assim. Mas minha avó estava firme. Ela se virou para mim, seus olhos cheios de determinação. Você sempre foi o único que teve cabeça no lugar, Elliot. Já cansei da bagunça deles. Caminhou até o carro, abriu a porta do passageiro e entrou. Eu mal consegui processar o que estava acontecendo, mas entrei no carro, liguei o motor e arranquei. Não olhei para trás. O que eu ouvi da minha avó me deixou em choque. A mulher que sempre disse viver de uma renda fixa, que mal conseguia cobrir as contas com a aposentadoria, tinha guardado um verdadeiro tesouro. Eu queria que todos pensassem assim. Ela me disse com uma calma impressionante. Você viu como sua família age. Acha que eles me deixariam em paz se soubessem que eu estava escondendo uma fortuna? Eu parei, tentando entender. A mesma avó que não ligava o aquecedor no inverno porque achava caro, estava escondendo uma quantia que ninguém imaginava. Quanto estamos falando? Perguntei, quase em um sussurro. Ela hesitou um pouco e então respondeu. Quase 7 dígitos. Eu quase perdi o controle do carro. Você está falando sério? 7 dígitos? E você tem isso tudo guardado? Ela me lançou um olhar firme. Estou falando sério, Elliot. E sim, guardei tudo isso, mas não era para eles. Era para você. Para mim, aquilo me pegou de surpresa. Eu passei a vida inteira me sentindo a última opção na família. Aquele que sempre estava lá para consertar os problemas dos outros, mas que nunca recebia um simples obrigado. Por que eu? Perguntei, já mais calmo. Porque você é o único que merece, Elliot. Você passou a vida toda dando para quem não merece. E o que aconteceu hoje só provou isso. Eles vão te sugar até não sobrar mais nada de você. Eu não vou deixar isso acontecer. Não soube o que responder. Uma parte de mim se sentiu lisonjeada, mas outra parte estava sobrecarregada. Então, o que eu faço com esse dinheiro? Perguntei. Faça o que quiser, ela respondeu. Invista. Abra um negócio. Compre algo bom para você, mas não gaste com eles. Aquela última parte foi dolorosa, mas eu entendi o que ela quis dizer. Ainda assim, parecia estranho, como se ela estivesse me pedindo para desistir completamente da família. Chegando em casa, estacionei o carro e fiquei ali, em silêncio, tentando entender tudo o que acabara de ouvir. Minha avó percebeu o meu estado e, com um olhar compreensivo, retirou de sua bolsa um pequeno caderno antigo que ela já havia mostrado antes. As bordas desgastadas e a capa desbotada pareciam deslocadas nas mãos dela, tão firmes e decididas. Elliot, ela disse, me entregando o caderno. Agora isso é seu. Tudo o que você precisa está aqui. Não precisa da aprovação deles. Eu abri o caderno e vi páginas e mais páginas de anotações minuciosas, com números de contas, investimentos, contatos de advogados. Era uma prova real de que minha avó não estava apenas falando, mas confiando em mim. Eu passei os olhos pelas páginas e meu estômago se revirou. Era tudo real. Contas bancárias, ações, títulos, coisas que eu mal entendia. Vovó, não sei se consigo fazer isso, disse, minha voz baixa. É muita coisa. Ela colocou a mão em meu ombro.
Seu aperto foi firme e cheio de convicção. Você consegue, Elliot. É mais inteligente do que imagina. Só me promete uma coisa. O quê? Não gaste com pessoas que não merecem como sua família. Eu sei que você tem um bom coração. Mas viu como eles te tratam. Eles vão te sugar até você não ter mais nada. Isso é para você. Para o seu futuro, sua paz de espírito, não o deles. As palavras dela ecoaram em minha mente durante o resto da noite. Quando chegamos em casa, ela entrou na casa e eu fiquei ali, parado, olhando para o carro novo, o crossover brilhante que eu tinha comprado para minha família. Agora, parecia um grande lembrete de como tudo tinha dado errado naquela noite. No dia seguinte, acordei com o celular vibrando insistentemente. Uma enxurrada de mensagens da minha família. Minha mãe me mandou 3 mensagens longas sobre como eu a envergonhei. A Vanessa postou uma mensagem enigmática no Facebook, claramente direcionada a mim. E o Colton foi direto ao ponto. Você é egoísta. Minha avó percebeu a minha expressão e calmamente disse: Deixe-me adivinhar, sentando-se à mesa com seu café. Estão te culpando por tudo, não é? É, basicamente, disse jogando meu celular na mesa. Agora eu sou o vilão. Ela deu um gole no café e sem pressa respondeu: Deixe-os reclamar. Eles vão superar isso eventualmente. Mas conforme o dia foi passando, as ligações começaram. Primeiro minha mãe, depois Vanessa, até meu pai tentou. Eu não atendi nenhuma delas, mas ficou claro que não iam deixar aquilo passar. À tarde, as mensagens de voz começaram a chegar, cada uma mais agressiva que a anterior. Então agora você acha que é melhor que nós? A voz da minha mãe soava distorcida pela raiva. Depois de tudo o que passamos como família, é assim que você nos trata? Eu estava prestes a gritar. Como eu virei o vilão? Eu fiz tudo o que podia por eles. E na única vez que eu defendi a mim mesmo, eles agiram como se eu os tivesse traído. Mais tarde, a Vanessa apareceu de surpresa na minha casa. Abri a porta e a encontrei ali. Podemos conversar? Ela perguntou sem esperar resposta, já entrando. O que você quer? Perguntei cruzando os braços. Ela não perdeu tempo. Você precisa se desculpar com todos nós. Eu ri, mais por incredulidade do que por humor. Pelo quê? Por tentar ajudar? Por comprar um carro para pessoas que nem se importam? Por ter saído de casa? Ela cortou minha fala abruptamente. Achando que agora é melhor do que todos só porque tem algumas economias? Adivinha, Elliot. Dinheiro não faz você ser uma pessoa boa. Senti a raiva surgindo novamente, mas antes que eu pudesse dizer algo, minha avó interveio. Vanessa! Ela disse com firmeza. Você não tem o direito de estar aqui, e muito menos de exigir algo do Elliot. Você passou anos aproveitando a bondade dele e agora está brava porque ele finalmente resolveu se defender. Vanessa ficou atônita. Vovó, isso não... Guarde isso, interrompeu minha avó levantando-se. Já cansei das suas besteiras. Saia dessa casa e não volte até aprender a tratar as pessoas com respeito. O rosto de Vanessa ficou vermelho, mas ela não contestou. Saiu, batendo a porta com força. Eu fiquei ali, atordoado. Vovó, você não precisava fazer isso. Sim, eu precisava, ela respondeu, voltando a se sentar. Está na hora de eles aprenderem que não podem te tratar assim. Pela primeira vez em anos, senti que alguém realmente estava do meu lado. No dia seguinte, decidi ignorar as ligações. As mensagens começaram a se acumular ainda mais. Primeiro, era o mesmo ciclo de sempre. Minha mãe tentando me fazer sentir culpa, as provocações passivo-agressivas da Vanessa, Colton reclamando sobre o carro, e meu pai tentando ser o pacificador neutro. Ele ligou várias vezes, mas eu ignorei. Mas depois, o tom mudou. Não estavam mais apenas chateados, estavam realmente bravos. Elliot, você está sendo ridículo, dizia uma mensagem da minha mãe. Família, passamos por tantas coisas juntos e agora você está se afastando como se não significássemos nada para você. Eu ignorei, ou pelo menos tentei, mas estava ficando cada vez mais difícil manter a calma. Cada notificação parecia um lembrete de como eles não me entendiam. Minha avó, por outro lado, estava completamente calma. Ela percebeu que eu andava de um lado para o outro na cozinha, com o celular na mão, e levantou uma sobrancelha. Ainda está deixando eles te afetarem, hein? Eles são incansáveis, disse, batendo o telefone na mesa. Ela tomou um gole de café sem se abalar. Deixe-os. Eles vão gritar, chorar e fazer birra, mas uma hora vão perceber que não podem mais te controlar. Mas eles não desistiram. E então veio a noite em que tudo virou de cabeça para baixo. Eu e minha avó decidimos sair um pouco. Fomos a um café pequeno, onde ela insistiu em me convidar para um café e uma torta, dizendo que ambos precisávamos de uma pausa. Por um tempo ficamos lá, conversando e rindo. Um momento raro de paz longe do drama da família. Mas, quando voltamos para casa, a garagem estava cheia. O carro da Vanessa, a caminhonete do Colton
e o sedã dos meus pais ocupavam todos os espaços disponíveis. Meu estômago virou. Eles realmente não sabem a hora de parar, minha avó murmurou, balançando a cabeça. Assim que entramos, a tensão foi como uma parede, e a emboscada começou. Isso já foi longe demais, meu pai disse de pé no meio da sala, com um tom de quem estava prestes a dar um veredito. Vamos levar a vovó para casa. Coloquei as chaves na mesa tentando manter a compostura. Ela não vai a lugar algum, pai. Ela fez sua escolha. Minha mãe avançou, com o rosto apertado de frustração. Ela está confusa, Elliot. Ela é velha. Não sabe mais o que é melhor para ela. Antes que eu pudesse responder, Vanessa pegou uma folha de papel e começou a agitá-la na minha frente dramaticamente. Isso aqui é uma procuração. Já falamos com um advogado. Se a vovó não estiver em sua plena capacidade mental, vamos tomar controle das finanças e decisões dela. Aquilo foi o suficiente. Apertei os punhos, minha voz baixa e cortante. Vocês não vão tirar nada dela. Minha avó deu um passo à frente com uma voz clara e firme. Acham que não sei o que vocês estão tentando fazer? Ela disse com a voz firme. Eu lido com as besteiras de vocês há décadas. Deixe-me dizer uma coisa. Vocês não vão tomar o controle de nada. Já falei com meu advogado e tudo o que tenho vai para o Elliot. Cada centavo. E não há nada que possam fazer para mudar isso. A sala explodiu. Vanessa começou a gritar sobre justiça. Colton acusou a vovó de estar sendo manipulada. Até minha mãe e meu pai estavam atônitos, como se não acreditassem que ela tinha feito isso por trás das costas deles. Mas a confusão parou quando Vanessa gritou. Se vocês não nos derem o que merecemos, vou contar para o Elliot a verdade sobre a infância perfeita dele. Todos congelaram. Eu me virei para ela com o coração acelerado. Do que você está falando? Perguntei. Minha voz agora mais alta. Vanessa, não faça isso. Meu pai disse com voz baixa e de aviso. Por que não? Vanessa respondeu. Ele merece saber. Saber o quê? Perguntei, agora já exaltado. Vanessa cruzou os braços, encarando meu pai. Você não é o pai biológico dele, não é? Mamãe teve um caso antes de ele nascer e você decidiu criá-lo como se nada tivesse acontecido. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Meu peito apertou. E por um momento, parecia que a sala estava girando. Basta! Meu pai gritou, seu rosto vermelho. Não! Não basta! Eu disse, minha voz tremendo. Isso é verdade? Meu pai hesitou, olhando para minha mãe, que chorava silenciosamente. Após alguns segundos, ele acenou com a cabeça. Sim, é verdade. Mas isso não muda nada. Eu te criei. Você é meu filho. Eu fiquei parado, tentando processar tudo o que estava ouvindo. Você mentiu para mim, murmurei. Não queríamos te machucar. Minha mãe soluçou. Achávamos que estávamos fazendo o certo. Balancei a cabeça e me afastei. Vocês não fizeram isso por mim? Fizeram porque foi mais fácil para vocês. Vanessa olhou com um sorriso arrogante, mas a vovó se aproximou e colocou a mão no meu braço. Você não deve nada a eles, Elliot, disse ela firme. Não depois do que fizeram. Eu assenti e me virei para o grupo. Vocês ultrapassaram todos os limites. Saíam da minha casa agora. Minha mãe tentou protestar, mas eu a interrompi. Você mentiu, me manipulou e agora está tentando controlar a vovó. Não vão ficar aqui jogando culpa em cima de mim. Eles ficaram paralisados por um momento, mas logo Vanessa recuperou a postura. Você não pode nos expulsar assim. Veja só, eu disse. A porta está ali. Meu pai se aproximou querendo discutir, mas a vovó levantou a mão. Não vale a pena, Robert. Ele tem razão. Todos vocês precisam ir. Com alguns protestos, eles começaram a pegar suas coisas e sair. Meu pai ainda tentou falar, mas eu o interrompi. Você já fez isso quando mentiu para mim. Fechei a porta atrás deles e me encostei nela, sentindo o peso da situação. A vovó me olhou com um sorriso pequeno e disse: Estou orgulhosa de você. Nos dias seguintes, me senti vazio. Eu mal comia ou dormia, e a dor do que aprendi ainda estava muito fresca. A vovó tentou me consolar, mas não havia muito o que ela pudesse dizer. Eu estava livre, mas não era o alívio que eu esperava. Me sentia como se tudo o que eu sabia sobre minha família tivesse sido destruído. Tentava me distrair com pequenas tarefas, como arrumar a casa ou assistir a séries, mas uma sensação de vazio persistia. Então, uma semana depois, recebi uma carta. Era um envelope simples, sem remetente, apenas meu nome escrito com a caligrafia bagunçada do meu pai. Meu impulso inicial foi jogar fora, após tudo o que haviam me feito. Eu não devia nada a eles, mas abri a carta para ver o que diziam. Dentro havia uma folha com uma mensagem. Elliot, há algo que você precisa saber. Venha até a casa no domingo, às 3. Traga a vovó.
Fiquei encarando a carta por um bom tempo. O que ele teria a dizer que ainda não fosse óbvio? Parte de mim queria ignorar, mas outra parte, que ainda esperava alguma explicação, não conseguiu deixar passar. Mostrei a carta à vovó. Ela não parecia surpresa. Eles nunca foram bons em deixar as coisas para trás, disse ela. Você acha que eu devo ir? Perguntei. Isso depende de você, ela respondeu. Mas se for, eu vou com você. Chegou o domingo, e a viagem até a casa foi mais pesada do que eu imaginava. A vovó estava quieta ao meu lado, pensando tanto quanto eu. Quando chegamos, a casa estava vazia. Nenhum carro, nenhuma movimentação. As janelas estavam escuras e as cortinas fechadas. Bati na porta, nenhuma resposta. A vovó ligou para o celular do meu pai, mas só foi para a caixa postal. Esperamos mais de 1 hora na varanda, mas ninguém apareceu. Talvez seja melhor assim, disse a vovó. Eu concordei, mas algo não estava certo. Por que mandar uma carta se não iam seguir com isso? Nos dias seguintes, a família ficou em silêncio. Nenhuma ligação, mensagem ou post no Facebook. Era como se todos tivessem decidido parar de tentar se comunicar. Eu deveria me sentir aliviado, mas uma inquietação tomava conta de mim. Então, uma noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Elliot, sou a Rachel, disse uma voz suave. Fiquei surpreso. Rachel raramente se envolvia nas confusões familiares. Oi, respondi cauteloso. O que houve? Houve uma pausa e ela falou. Eu só queria me desculpar por tudo. Eu fiquei surpreso. Por que agora? Porque tudo está desmoronando, ela disse. Mamãe e papai estão brigando o tempo todo. Vanessa está furiosa por vovó estar com você, disse a voz do outro lado da linha. Colton ainda está tentando descobrir como pegar o que acha que merece. E eu? Já estou cansada disso. Eu fiquei em silêncio, sem saber o que responder. Parte de mim queria perdoá-la. Ela nunca havia sido tão ruim quanto os outros, mas ao mesmo tempo, não podia deixar de pensar se isso não era mais uma estratégia. Eu não sei o que dizer, admiti. Você não precisa dizer nada, ela respondeu. Eu só queria que você soubesse que nem todos acham que você é o vilão dessa história. Fez uma pausa e depois continuou. Você sempre fez muito por essa família, Elliot, e eles abusaram disso. Eles nunca vão admitir, mas eu vi. Esperam que você conserte tudo, que carregue o peso de tudo, e depois te tratam como se fosse o problema. Isso não é justo. A sinceridade dela me atingiu com mais força do que eu imaginava. Fiquei parado, encostado no balcão da cozinha, tentando processar tudo. Por que você está me dizendo isso agora? Perguntei. Porque eu me sinto péssima, ela respondeu. Eu vi eles se aproveitarem de você durante anos e nunca falei nada. Talvez eu achasse que não era meu lugar. Ou talvez eu tivesse medo de falar. Mas agora, vendo até onde eles estão dispostos a ir como estão tratando a vovó, é nojento. Você não merece nada disso, Elliot. Nunca mereceu. Eu engoli em seco, tentando conter as emoções que estavam surgindo. Obrigado, Rachel. Isso significa mais do que você imagina. Houve uma pausa e ela finalizou. Só queria que você soubesse que alguém está do seu lado. Não deixe que eles te arrastem de volta para essa bagunça. Não vou, respondi, minha voz firme. Não desta vez. As palavras dela ficaram na minha cabeça muito tempo depois da ligação. Eu comecei a pensar que talvez houvesse uma possibilidade de reconciliação, mas tudo o que eu queria agora era ter paz. 1 semana depois, recebi outra carta, desta vez do escritório de um advogado. A carta tratava sobre o espólio do vovô, mencionando uma revisão final de bens. Isso não fazia sentido, já que ele havia falecido há anos, e até onde eu sabia, tudo já estava resolvido. Mostrei a carta para a vovó, que imediatamente ficou com o semblante fechado. Isso é coisa deles, disse ela. Estão tentando encontrar algo que possam usar contra a gente. Decidi investigar. No dia seguinte, liguei para o advogado indicado na carta, e o que descobri me deixou chocado. O vovô havia deixado um fundo fiduciário secundário, algo separado do dinheiro que a vovó estava gerenciando. Não era um valor gigantesco, mas o suficiente para causar uma grande confusão. O mais importante é que o fundo não era para a família. Foi deixado exclusivamente em meu nome. Fiquei em choque enquanto o advogado me explicava os detalhes. O vovô havia feito o fundo pouco antes de falecer e deixou instruções claras para que ele só fosse acessado quando eu completasse 30 anos. Por que ninguém me contou sobre isso? Perguntei. A família foi informada quando o fundo foi criado, respondeu o advogado. Mas me foi dado a orientação de não entrar em contato diretamente com você até o momento certo. Desliguei o telefone, minha mente fervilhando. Durante todo esse tempo, eles sabiam sobre o fundo. Sabiam que o vovô havia deixado algo para mim, mas mantiveram isso em segredo. Quando contei à vovó, ela não se surpreendeu. Eles sempre foram bons em esconder as coisas de você quando não interessa a eles, disse ela amargamente.
O próximo contato da família foi uma ligação de Vanessa, perguntando se eu já tinha enxergado a situação sobre o dinheiro da vovó. Não falei sobre o fundo. Não estava pronto para lidar com as consequências disso ainda. Em vez disso, disse tudo o que estava segurando desde o começo. Sabe de uma coisa, Vanessa? Estou fora. Fora das mentiras, da manipulação e das cobranças constantes. Você quer continuar nesse ciclo tóxico? Tudo bem, mas não vou mais participar disso. Ela não reagiu bem. Você vai mesmo escolher a vovó em vez de nós? Perguntou. Não, respondi firme. Estou escolhendo a mim mesmo. E pela primeira vez, realmente significa isso. Eu finalmente comecei a planejar meu futuro. Planos reais, que sempre deixei de lado porque estava ocupado resolvendo os problemas dos outros. Estou me encontrando com o advogado da vovó, organizando o espólio e pesquisando formas de investir o fundo fiduciário. As mensagens da família começaram a diminuir, até que pararam por completo. Não foi o fechamento que eu imaginei, mas, para ser honesto, foi o suficiente. A vovó ainda está aqui comigo, sua sabedoria e humor me mantendo firme. Uma noite, enquanto estávamos na varanda, ela olhou para mim e disse: Você tem a cabeça no lugar, Elliot. Não deixe que eles tirem isso de você. E por fim, eu realmente me senti mais leve do que nos últimos anos. Estou finalmente seguindo em frente.